paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos lá, mais um estudo bíblico. Um dia desse aí deparei com um certo vídeo falando sobre a Bíblia é um terreno perigoso para um verdadeiro cristão. Esse líder dessa certa igreja, vamos dizer assim, ele falou que a Bíblia é um terreno perigoso para os seus fiéis. Então ele está colocando aí a igreja acima da Bíblia. E isso é uma heresia muito grande. É uma heresia muito grande. Você está entendendo, meus irmãos? É uma heresia muito grande. Mas eu, aprofundando aqui a Bíblia aqui, eu cheguei a uma conclusão que realmente, se a gente for olhar o lado espiritual e transformador, realmente a Bíblia é um terreno perigoso para um verdadeiro cristão. Mas por que isso? Por que você está falando isso se você acabou de falar que dizer que a Bíblia é um terreno perigoso realmente é perigoso de falar a Bíblia abaixo da igreja. Então vamos lá, vamos ver esse pequeno estudo aqui. Para um verdadeiro cristão, a Bíblia é um terreno perigoso porque ela não permite que a pessoa permaneça a mesma. Então a Bíblia confronta, a Bíblia corrige, a Bíblia quebra o orgulho e exige arrependimento. Exemplos desse perigo. A Bíblia destrói a religiosidade vazia, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra penetra o coração, revela as intenções mais profundas. Ela confronta o pecado. Ninguém lê sinceramente as Escrituras e permanece confortável em uma vida de desobediência. Então, a partir do momento que a gente começa a ler a Bíblia mesmo, ler a Bíblia mesmo, a gente já começa a fazer a mudança ali, tá certo? Então a gente já começa aí a analisar aí os nossos pecados, as nossas desobediências. Ela derruba tradições humanas. Opa, isso é um perigo danado. A Bíblia derruba tradições humanas quando essas contradizem a vontade de Deus. Contradiz a vontade de Deus. Então, um dia desse também aí, eu assistindo aí um certo vídeo também, eu assustei. Um certo líder também de uma certa igreja, ele colocou a criatura acima do Criador. Isso é também outro perigoso, muito perigoso isso, colocar uma criatura acima do Criador. E veja bem, quem conhece a história de Jó? Jó perdeu tudo, por causa que Satanás foi lá e acabou com a vida dele. Trouxe a morte para os seus filhos. Então Jó perdeu os seus filhos, foram 10 filhos. Jó perdeu a sua fortuna, perdeu fazendas, perdeu gado, contraiu a lepra. Mas o inimigo, para fazer tudo isso, a criatura, que nesse caso seria Satanás, teve de pedir permissão para Deus. Então vocês vão lá no Jó, ali no capítulo 1, capítulo 2 ali, vocês vão ver isso. A criatura pedindo permissão para o Criador para confrontar Jó, a sua fé. E que Deus falou, Deus permitiu, mas com a condição de não matar Jó. Então Jó não morreu. E Jó teve sua fé em Deus e no final Jó recuperou tudo. Até seus filhos.
10 filhos de novo. Então, Deus deu tudo para Jó de novo. Jó recuperou tudo que tinha perdido. Então ela derruba tradições humanas quando essas contradizem a vontade de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e sua mãe. E disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como essa, conforme Marcos capítulo 7, do versículo de 8 ao versículo 13. Ela exige que o discípulo negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Cristo. E Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Mateus capítulo 16, verso 24. Ela revela quem Jesus realmente é, tornando impossível uma posição neutra diante dele. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João capítulo 14, verso 6. Então aqui, o próprio Jesus Cristo aqui está falando que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por ele. João capítulo 14, verso 6. Por outro lado, a Bíblia não é perigosa para destruir o cristão, mas para destruir aquilo que o afasta de Deus. O pecado, o ego, o orgulho e a falsa segurança. Ela é perigosa para a velha natureza, mas é fonte de vida para o novo homem em Cristo. Como escreveu o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, o que o Paulo diz aos Timóteos, à igreja. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz assim: pois toda a escritura sagrada e inspirada por Deus, e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, meu filho, muito perigoso. Se alguém aí, o líder da sua igreja aí, não sei qual é a sua igreja que você está me ouvindo, mas o líder da sua igreja está colocando a igreja acima da Bíblia, está cometendo heresia. E o próprio Paulo, uma carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, vou ler novamente. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então cuidado. Cuidado que se o seu líder está colocando a igreja acima da Bíblia, está cometendo heresia. Muito cuidado com isso, meus irmãos. A Bíblia é um terreno perigoso para quem deseja manter o pecado, mas é um terreno seguro para quem deseja conhecer a Deus. Quanto mais o cristão caminha pelas Escrituras, mais morre para si mesmo e mais vive para Cristo. Fiquem na paz, meus irmãos.